Começamos mais um Doutora Clá na Hora H, esse podcast que é voltado para o público feminino. Aqui a gente fala de saúde feminina, de relacionamentos, de tudo relacionado à mulher. E nesse episódio número 2, é um tema polêmico que eu tenho certeza que você tem dúvida sobre antidepressivos e libido e desejo sexual. Será que realmente impacta? E aí, para falar sobre esse tema, minha convidada maravilhosa, a doutora Carlisa, se apresente. Sou Carlisa, sou médica, psiquiatra, mãe de uma menininha linda chamada Leona. E tô muito feliz de vir falar, esclarecer todas as dúvidas de antidepressivo e libido, porque as pessoas têm dúvidas, né, quanto a isso. Muitas dúvidas. Muitas. E aí, é importante a gente falar sobre o tema. Eu quis colocar de forma mais prática, para você que tá passando por isso, entender o que você pode fazer, né, para interferir aí na sua vida e para que isso não impacte no seu desejo sexual. Porque impacta. Alguns sim, outros não. Outros não. E aí eu acho que talvez o mais difícil seja chegar pro psiquiatra o impacto, principalmente se o psiquiatra for homem. Eu vejo isso muito no consultório. Às vezes, chega pra mim, Clá, comecei a tomar um medicamento X porque eu tô deprimida, meu psiquiatra me passou. Só que eu achei que meu desejo sexual tá muito prejudicado. Aí eu falo, tá, você comentou isso com seu psiquiatra? Não, eu tenho um pouco de receio de falar sobre esse assunto. Muito comum, né? Sim, sim. E eu acho que os homens ficam também... Eu vejo eles no meu consultório, eles ficam dando volta pra falar esse assunto. Gente, pare de besteira. O médico de vocês ali dentro é um confessionário. Você tem que confessar todos os seus pecados. Não existe coisa feia ali dentro. Tudo deve ser falado. Bom, alguns antidepressivos realmente impactam no libido, e não só no libido, em outras fases da relação sexual. Principalmente os antidepressivos da classe dos serotoninérgicos. Dá um exemplo aí. Fluoxetina, sertralina, venlafaxina, desvenlafaxina, escitalopram, duloxetina, amitriptilina, nortriptilina. Esses medicamentos todos, eles podem sim gerar um impacto na questão do libido, do orgasmo e tudo mais. Como que a gente vai saber se a minha libido tá ruim? Como que eu sei se a minha libido tá ruim? Porque eu tô deprimida, porque eu estou ansiosa, porque isso gera queda de libido, depressão e ansiedade diminui a libido, ou se é por conta do medicamento. E aí é interessante o seguinte, gente, libido, energia vital, energia que você tem para fazer as suas atividades da vida. E aí existe a libido sexual, que é aquela energia que você coloca na sua parte sexual, na sua sexualidade. Se você tá sem libido para a vida, sem energia vital porque você tá deprimido, você vai ter um impacto na sua libido sexual, né? E aí isso aí se confunde, é o antidepressivo, é a minha depressão? Eu tô sem libido por causa da depressão ou por causa do antidepressivo? Exato. Um jeito de você conseguir diferenciar isso é o seguinte. Você só começou a tomar antidepressivo porque você estava deprimido, concorda? Então, no dia anterior a você tomar a medicação, você estava deprimido. Como estava a sua libido neste momento? Sim, ótimo. Não, nesse momento, minha libido já estava ruim. Nesse momento, já tinha muito tempo que eu não transava com meu parceiro. Tá, então, provavelmente, a sua falta de libido vem do processo depressivo. Claro. Ou do processo ansioso, né? Porque você já estava sem libido antes de tomar o remédio. Não, minha libido estava ótima. Eu estava tendo uma vida sexual super satisfatória. Super satisfatória, meu casamento, meu relacionamento estava maravilhoso. Eu tomei o antidepressivo, algumas semanas depois, eu comecei a ter perda de libido. Então, esse antidepressivo é da classe dos antidepressivos que pode gerar alteração de libido?
então provavelmente sua alteração de libido vem da medicação. Uhum. Então, ótimo. Então, para quem começou aí, fazer uma avaliação retrógrada, como estava, né, o seu desejo sexual, sua vida sexual antes do uso da medicação. Arrasou. Sim, porque muitas vezes, Cláudia, o paciente chega no consultório também e fala assim, ai, minha libido tá péssima, eu acho que é o remédio. Aí eu pergunto, como é que tava? Você veio aqui, vamos lá, dia 12 de abril. No mês de abril, no mês de março, como é que tava? Quantas vezes você transou com seu marido ou com a sua parceira? Como é que tava? Ah, não, já tava ruim. Então, peraí, então talvez não seja do remédio. Ou, né, o contrário também. Então, a gente vai olhar a questão temporal, o marco de tempo. Tá. O tempo da entrada do remédio marcou a sua queda de libido? Uhum. Tem essa coincidência? Aí talvez possa ser da medicação. Porque as pessoas têm um pouco também, né? É cômodo você terceirizar a culpa da sua perda de libido, às vezes de um relacionamento ruim, de uma sexualidade mal trabalhada, em um medicamento. Uhum. Então eu vejo isso muito também. Para os parceiros é uma grande desculpa. Então o parceiro procura, aquela mulher vivencia um relacionamento ruim, ela não tá afim por vários motivos, porque a resposta sexual feminina depende muito desse contexto em que ela vive, e aí ela responde, mas eu tô tomando um antidepressivo, e ele corta totalmente a libido. E você terceiriza, você nem quer mexer naquilo ali, porque você tá cômoda assim, né? Então esse marco temporal achei super legal da gente ter uma noção. E aí, tudo bem, entendi, fiz um marco temporal, realmente coincidiu com o início dessa medicação. Mas eu preciso tomar essa medicação, porque se eu continuar deprimida, eu não vou ter libido pra vida. Também não vai ter libido. E aí, o que a gente normalmente faz é trocar a classe, porque nós temos antidepressivos mais modernos que não impactam na sexualidade. Tá. Antes de trocar a classe, existe um tempo dentro da psiquiatria que eu deva esperar? Olha, isso aí é muito controverso. Hoje em dia, a gente não aguarda mais tanto tempo, porque a gente entende que, por exemplo, eu esperar 8 semanas, talvez seja um tempo longo demais. Tá. E aí, o paciente, ele não tolera abandono, tratamento e tudo mais. Então, a gente espera, eu espero de 3 a 4 semanas. Tá. Normalmente, quando há impacto do remédio na questão sexual, ela não tende a melhorar com o tempo. Entendi. Então, não é uma questão de adaptação, normalmente não. Uhum. Então, se melhora, geralmente não foi o medicamento ali que... Tá. Ou até houve uma certa adaptação à medicação, mas normalmente não. Tá. Normalmente, se o remédio deu alteração de libido, pode-se passar muitos meses e essa alteração de libido vai continuar. Então, a gente já troca. Tá, então se você tá vivenciando esse momento de depressão, começou um medicamento antidepressivo, impactou no seu desejo sexual, existe, né, possibilidade de troca do medicamento, desde que você leve isso para o seu psiquiatra. Exatamente, é seu psiquiatra que vai fazer essa troca. Isso. E aí você muda a classe. Essa é a estratégia que eu mais gosto. Tá. Eu tenho uma filosofia que remédio quanto menos, melhor. Então, eu prefiro trocar a classe do que adicionar um segundo medicamento. Também existe essa possibilidade. Eu coloco um outro medicamento para reverter esse efeito colateral. Eu gosto mais da estratégia de trocar a medicação e a gente encontrar uma medicação que trata sem gerar alteração da libido. Esse adicionar uma medicação na sexualidade, a gente fala como se fosse um antídoto, né? Aí eu acrescento outro para poder melhorar. E aí, quando eu troco a classe, existem classes que não vão impactar? Existem medicações que não impactam na libido, na sexualidade. E existem medicações que podem melhorar? Porque assim, vou citar os nomes aqui. A bupropiona é muito conhecida. Às vezes as pessoas chegam no consultório, a bupropiona melhora a libido. Sim, existem, né? A questão da sexualidade,
ela tá muito ligada com o eixo dopaminérgico. Uhum. Então, todas as medicações dopaminérgicas, as anfetaminas, os remédios para o TDAH, a bupropiona, são medicações dopaminérgicas, elas tendem a aumentar a libido, Uhum. a energia sexual. Só que existem contraindicações para essas medicações, né? Eu não posso fazer para todo mundo. Tá. Então, assim, a mensagem, eu acho, principal que eu queria deixar é: não dá pra você ter uma boa libido com depressão. Exatamente. Você precisa tratar a depressão com os medicamentos. Eles podem sim impactar, né, Carlisa? Mas, se impactar, você precisa falar e dialogar com o seu psiquiatra. Ele vai trocar o remédio e vai ficar tudo bem. Exatamente. E aí, eu acho que existe uma conversa. Às vezes, se você tá com alguma questão para falar com o seu psiquiatra, fale com o seu ginecologista e peça para que seu ginecologista entre em contato com o psiquiatra. Fala, me ajuda a falar, não tô conseguindo verbalizar. Também é super possível, Né? A Clá, por exemplo, né? A gente troca casos sempre. Exato. E aí, você vai ter uma boa sexualidade, vai tratar a sua depressão e vai ficar bem. Isso aí. Então, assim, de forma prática, era isso que eu queria deixar de mensagem. Agradecer, Carlisa. Obrigada, eu que agradeço. Quem tiver mais temas aí que conversem entre ginecologia e psiquiatria, pode escrever aqui nos comentários, que em breve ela vem gravar mais episódios pra gente. Foi um prazer. Obrigada, Clá.